people! Satisfação, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje aqui comigo, Daiana Capucci. E seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Arquiteta dos sonhos. Sou designer de interiores. Todo mundo acha que eu sou arquiteta. Não é? Não. Mas qual que é a diferença? Conta pra mim, pra quem não sabe, Daiana. Bom, vamos assim, uma explicação bem rápida, brevemente. A arquitetura faz o esqueleto e designer de interiores faz os órgãos. Mas se alguém procurar hoje o escritório pra fazer a parte de fora, tem arquiteto que faz lá dentro, ou não? Tem arquitetos que fazem também o Não. interiores. Eu falo lá, hoje no seu escritório. Sim, eu tenho um time de arquitetos. Hoje a gente faz arquitetônico e interiores. Porque eu vou ser bem realista com você, que já fiquei junto com a minha esposa babando ali no seu Instagram. E, de verdade, no meu coração, eu tenho uma grande percepção de que é diferente da grande maioria dos profissionais que faz design de interiores. Você tem essa mesma percepção no seu trabalho? Eu acho que sim, porque eu gosto muito de estar solucionando, vendo uma parede diferente, eu quero achar uma proposta melhor para aquilo, eu quero achar uma proposta melhor de fachada, de sala, de quarto. Eu não sei, é uma coisa que mexe muito comigo. Então, eu Daiana, gosto muito. seu escritório é desde 2012. 2012. 2012. Uhum. Portanto, por mais que seja alguém que já tem uma trajetória, não é algo de gerações em gerações. Você que começou. Não. Sim, exatamente. Queria conhecer um pouquinho sua história. Porque 2012 você começa um escritório, mas você, na verdade, já tem uma história que vem de antes disso. Eu casei muito nova, com 20 anos. Aham. E aí, como eu tive os filhos nova, eu não pude continuar com a faculdade. Você tem quantos filhos? Tenho um casal. Um casal. E minha filha arquiteta trabalha comigo, a Lorena. Eu terminei, fiz 1 ano e meio de ciências da computação, odiava, Nada a ver. nada a ver. Aí eu passei para nutrição, fiz 2 anos, Isso depois dos 20? depois de ter os filhos pequenininhos Depois você ainda. voltou pra faculdade. Tá. Eu falei, não era isso. E desde criança, adolescente, eu já trabalhava, já mexia com decoração, já mexia com a casa, recortava revista, juntava aquele monte de revistas de decoração, Casa Cláudia, de 40 anos atrás, que minha avó assinava, eu lembro muito bem disso. Mexia nos móveis da casa. E quando eu estava, continuo casada, mas quando eu era nova, antes de fazer esse designer de interiores, eu já fazia para os parentes, para os amigos. Decoração. Falava, por que você não pinta essa parede de tal cor? Por que você não quebra essa parede e faz isso? Você dava piteco. E E eles... eles acatavam Uau! e ficava ótimo. Dá muito certo. Isso, exatamente. E aí eu falava, mas eu quero trabalhar com isso. Meu marido falava assim, mas as crianças são muito pequenas, não adianta. Vamos abrir uma loja de roupa infantil, então. Abrimos a loja de roupa infantil. Aqui em Campo Grande. Não, lá em Presidente Prudente. Ah. Aí também não deu certo, não era aquilo que eu queria. E continuava dando palpite na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo, eu que dava palpite. A gente também comprava casa. Ou a gente ia mudar de casa, eu conversava com o dono da casa. Falei, eu posso quebrar essa parede? Eu posso pôr papel aqui? Eu posso pôr uma churrasqueira aqui? Todos deixavam eu mexer. Então, cada casa que eu morava, até comprar a nossa, eu mexia em tudo. Meu marido ficava louco comigo. Quando nós mudamos para Campo Grande, E você tinha quantos anos quando vocês mudaram pra cá? faz 18 anos, 36 anos eu tinha. Tá. Aí eu falei assim, eu vi que tem uma faculdade de designer de interiores, gostaria muito de fazer, agora que as crianças estão adolescentes, eu, não tenho mais essa função de ficar em cima, assim, de ficar levando, buscando. Ele falou assim, mas por que você vai perder tempo com isso? Essa faculdade esse curso não é nem reconhecido. Não é não tem... Pelo MEC, não é Não, nem pelo MEC ele era. Curso de ensino superior, esse era o... Não, ele era superior, reconhecido pelo MEC. Ele não era... A profissão não era reconhecida. Entendi. A profissão igual a medicina, Tá. advogado, não era reconhecida. Não tinha um Era onde reconhecimento. aqui? Uniderp? Era a Anhanguera. A Anhanguera. Isso. Ela não tinha reconhecimento. Ele falou, você vai perder tempo com isso, nem reconhecida é. Uhum. Não vai adiantar nada, vai perder seu tempo. Eu falei, não, eu quero fazer. E fiz. Quando chegou lá pro final para me formar, tudo do Foram curso... quantos anos? 2 anos. 2 anos. Designer de interiores são de 2 a 5 anos, né?
A gente tem técnico em designer de interiores, que não é superior, tecnólogo em designer de interiores, que é meu caso, que é superior, e bacharel em designer de interiores. São 3 tipos. Só tecnólogo e bacharel que é superior. Aham. Aí tinha a ABD, tem a Associação Brasileira de Designers de Interiores, que começou a querer lutar para regulamentar a profissão. Aí começaram a falar na faculdade sobre a BD, a BD, a BD, e ela cede em São Paulo. Eu falei, nossa, vou entrar nisso, vou tentar mexer com isso. Meu marido, você vai perder tempo, isso nunca vai acontecer, nada disso. Enfim, entrei para a BD, consegui fomentar os meus companheiros de sala de aula e começamos a ir à luta, falar com um deputado aqui, um senador aqui. Na época foi a Simone Tebet, me ajudou muito nessa causa. Começamos a ir para Brasília e conversa aqui, conversa vai, arrumamos uma PL. O Azambuja era deputado na época. Tá. Ele nos ajudou muito. Um projeto de lei para regulamentar a profissão. Exatamente. Aham. E isso foi uns 3 anos. Aí eu virei diretora da BD aqui, fiquei 9 anos diretora da BD. Mas o objetivo de criar um projeto de lei para regulamentar a profissão de design de interiores, primeira questão, era uma lei estadual ou nacional? Não existe. É uma lei que regulamenta a profissão Então seria a lei nível nacional. nacional. Tá, ok, na Câmara. Exatamente. E Até porque- então nós não existíamos. A gente era decoradores. Entendi. Então, na verdade, a ideia era para ter uma legitimidade na sua profissão. Exatamente. Porque o que estava acontecendo aqui em Campo Grande? A gente pegava um projeto de um apartamento, o síndico barrava a gente, porque a gente não tinha nada, não tinha um número, não tinha nada que nos defendesse. Mano, vocês não têm profissão, como que vocês vão entrar aqui mexer no gesso, fazer uma reforma, trocar piso? Isso não pode, tem que ser um arquiteto. E o CAL começou a bater muito de frente com os designers de interiores. Uhum. Então, a gente precisava ser reconhecidos. E nós conseguimos ser reconhecidos. Foi dia 16 de dezembro de 2012. 2016, desculpa. Uhum. Faz muito pouco tempo. Ou seja, você começou a trabalhar, porque você abriu em 2012 o seu Sim, escritório. 2012, até então não era regulamentado. Não era regulamentado, e você então passou nessa jornada da dificuldade da ausência da Muito, regulamentação, muito. principalmente nesses primeiros 4 anos aí. Muito. Eu fazia casa-cor, o CAL interditava meu ambiente. Porque não tinha regulamentação. Aham. Agora, você sabe uma coisa que me chama muita atenção, e eu digo isso num sentido, Ana, de elogio e exaltação, porque muitas mulheres, principalmente, consideram-se, principalmente depois dos 35 anos, que assim, Exatamente, acabou. acabou. Como é que eu vou pensar em entrar numa nova profissão e ter sucesso na nova profissão? Porque, assim, pressupõe que sucesso demanda tempo. Exatamente. E 35, 36, 37 Eu anos, me formei com 38. com 38 anos. Eu fui pro mercado de trabalho com 38 para 39. E você, eu entendo a narrativa do seu marido, não como uma narrativa de não querer que você avance, mas dizendo, Já é. gente, mas você já passou, já a gente não passou. precisa, parte do pressuposto financeiramente, de que você vá pro mercado, a gente já tem casa, já tem os 2 filhos, já tá adolescente. Isso. Você vai agora entrar nisso? Exatamente. Já perder seu tempo com isso. Você Pra pensou quê? isso também? Vou perder meu Claro, tempo? claro. Claro que eu pensei. E o que te motivou a falar, mesmo assim, eu vou entrar numa faculdade de Minha 2 paixão, era anos? meu sonho, né? Porque até 35 anos, 34, não existia faculdade de designer de interiores. Só existia no Rio de Janeiro, bacharel, em Minas e São Paulo. Não existia em Campo Grande, até em Presidente Prudente até hoje não existe. Então, Você disse que antes você fez algumas faculdades que você tentou, mas de profissão era dona de casa. dona de casa. Dona de casa, você Dona de cuidava dos casa. seus Sim, filhos exatamente. e eles crescendo. Aham. E você começa a entrar, e hoje pelo menos é uma percepção que eu vejo dentro do seu. Você pode, por favor, me corrigir tecnicamente, mas eu vejo muito uma inclinação para o neoclássico. Muito. Né? Os seus projetos, quem ama o neoclássico, ama os seus projetos e ama Sim. aquilo que você desenha. Mas isso é algo que desde aquela época era uma inclinação sua ou não necessariamente? Sim. Eu sou muito da simetria, sou muito das molduras, do aconchego, de tudo que abraça, daqueles revestimentos diferenciados. Eu não gosto muito das coisas sem vida, sem charme. O que é sem vida? Sem vida, uma caixa de concreto.
Muita gente vê poesia nisso, eu não consigo. Eu sinto que tem muita frieza. Mas com todo respeito, hoje qualquer coisa é arte, né? Eu vi esses dias o Exatamente. cara comprando uma banana por milhões e comendo ela e dizendo que era arte. Exatamente. Hoje está bem complicado, né? Eu acho que a gente precisa desse resgate da casa que você olha, você fica com vontade de sentar na varanda daquela casa, contemplar o jardim. Você está tomando café, olhando o seu jardim, olhando sua parede, sua cortina, seus adornos, aquele porta-retrato que você ama, o tapete ou uma cadeira que você herdou, sabe? Quando tem charme, tem bossa, tem elegância. Não deixar aquela casa com cara de showroom, de Aham. loja, Uhum. que você constrói, faz uma caixa, vai lá na loja, compra um E monte de encaixa coisas, lá. põe lá. Ai, porque essa poltrona todo mundo tá usando, eu quero usar também. E assim, não tem um charme especial, não tem um revestimento que conecte com o dono da casa. Aí a pessoa vai inaugurar a casa, não entende, fala: Nossa, por que que eu escolhi esse revestimento? Não tem nada a ver comigo. Por que que eu escolhi esse papel de parede? Por que que eu escolhi esse piso? Então, fica aquela casa fria, sem identidade. Fácil de vender depois, porque a pessoa não tem apego É, nenhum. eu acho assim, tem que ter a nossa cara, a gente tem que se conectar. Hoje assim, você tem que pegar o gosto do cliente e decifrar ele e trazer carimbado, inserido em todo o contexto do projeto. Agora, essa perspectiva neoclássica e esse estilo que você acaba seguindo, era um estilo que você foi amadurecendo ou é um estilo que, na verdade, você olha para o seu passado, e quando eu digo para o seu passado, exatamente desde 2012, talvez até um pouco antes de você abrir seu escritório, desde o período da faculdade, e você percebe que você sempre foi assim e essa sempre foi a sua inspiração, ou você percebe que a sua inspiração acabou mudando com o tempo? Não, eu sempre fui tendenciosa para o clássico mesmo, para colunas, para molduras, para tudo que é mais que tem mais essa bossa, esse diferencial, sabe? Coisas mais difíceis de serem criadas. Eu acho que o reto, não que tem a sua beleza também, mas eu acho que a gente consegue ir além disso, sabe? Você sabe que falando sobre o reto, eu imagino que quem já teve a oportunidade de fazer uma visita à própria Europa em si, uma Uhum, Europa, falando desde uma Europa, principalmente uma Europa francesa, sim. né, a própria Itália, França, a Alemanha tem elementos como isso, o Reino Unido, você vê muito desse elemento neoclássico da onde Uhum, não apenas adveio de lá, mas continua lá, sim. né? Você não percebe uma transição, porque muitos prédios continuam sendo caminhados nessa mesma percepção. Agora, muitos brasileiros olham aquilo e falam: Uau, que lindo, Ficam que encantados. maravilhoso, que encantados. Mas eles chegam aqui e fazem uma casa quadrada. É, mas isso vem mudando bastante. O Ah, é? neoclássico tá ganhando corações de muitas pessoas. As pessoas, depois da pandemia, as pessoas ficaram resguardadas nas suas caixas de concreto, nas suas casas totalmente modernas, né? E começaram a perceber que aquilo ali não conectava. Até então, a gente só vinha para dormir em casa. Uhum. A casa teve uma outra valorização. Ela voltou lá no tempos da Idade Média, né? Que a gente morava nas cavernas, valorizava. E que a casa é o nosso porto seguro. Que pode cair o mundo, quem vai te abrigar, quem vai te sustentar, quem vai te resguardar é a casa. Mas você acha que essa percepção foi racional, as pessoas olharam e pensaram assim? Ou você tem uma sensação dentro dos seus clientes, da sua profissão, que foi uma percepção interna? Ele, na verdade, tem algo que tá me incomodando, não sei o que é. Ou claramente você acha que as Não, pessoas teve, sabiam? teve de todo mundo perceber que todas as casas estavam ficando umas iguais à outra, com os mesmos, mesma, vamos lá, configuração, com os mesmos revestimentos, a mesma história, sem identidade. E também a pandemia trouxe isso, esse olhar diferenciado. A pessoa sentava, ficava dentro de casa, ué, mas eu comprei essa cadeira? Certeza que eu comprei essa cadeira? Não é possível. Essa cadeira não é minha cara, é desconfortável. Então, essa percepção teve, nossa, muito. Agora, quando nós olhamos no cenário da Europa, por exemplo, sejam ricos, sejam pobres,
sejam classe média alta, classe média baixa, eles fazem uma casa no estilo europeu. Eu vou Sim. falar uma casa neoclássica. Uhum. Lógico que você vê mansões neoclássicas, como você vê casas pequenas, Sim. simples, neoclássicas. Com toda a percepção dentro do mercado, trazendo agora para a realidade do Brasil, é que a casa neoclássica fica muito mais cara Sim. do que a casa tradicional. E por isso o neoclássico é para rico. Essa é uma percepção. Você concorda com isso? Nem tanto. É que a mão de obra do neoclássico é um pouco mais dificultosa. E como a gente está tendo um problema muito sério de mão de obra, e sempre o Brasil foi atrasado em quesito Europa, Estados Unidos de mão de obra, a gente sofre muito com isso. Mas hoje a gente já tem profissionais preparados para isso, hoje já tem materiais como EPS que fazem as Uhum, molduras das fachadas. Então hoje o Brasil começa a entender um pouco mais desse estilo arquitetônico. uhum. E as pessoas estão mudando, estão mudando bastante. Eu tenho muita procura para esse estilo. As pessoas até chegam até mim falando que quer com um projeto arquitetônico totalmente moderno, contemporâneo. Eles falam, mas não é isso que eu quero isso. Aí eu tenho que explicar que o arquitetônico dela não condiz com o interiores clássico. Aí eles pedem, então vamos mudar a fachada, vamos trazer esse elemento, porque realmente eu gosto disso. Sabe? As pessoas não sabem muito bem o que elas querem. E no final, elas querem esse Mas aconchego. você acha que quando as pessoas te procuram, elas não sabem o que elas querem, mas elas sabem que quer alguma coisa que você tem, É, exatamente. né? Porque elas talvez já viram alguma coisa que você tem Uhum, e elas falam, olha, eu quero nesse sentido. Eu não sei exatamente explicar como eu quero, mas eu já vi algumas coisas que você fez e é exatamente nessa vibe que eu tô aham. procurando, né? E assim, não só clássico, a gente trabalha com clássico, mas mescla mobiliário contemporâneo, linhas retas também, para não ficar tudo clássico, né? Tudo, a gente tem que ter o equilíbrio. Hoje você fala que termina a sua faculdade, você diz que termina que ano? Você lembra? 2012. 2012 você termina a sua faculdade. E você imediatamente abre seu escritório de Sim, arquitetura. sim. Eu conheço seu escritório, um lindo escritório, mas você não abre naquele lugar especificamente, Não. inicialmente. O primeiro escritório foi no edifício Evolution, numa sala. Você sozinha. Não, eu tinha duas sócias. Da faculdade? Não eram da faculdade. Uma arquiteta e uma designer também. E, Aí eu você, fiquei um ano com elas. e vocês então começam ali. E como Uhum. foi esse começo? Porque você não era conhecida, ninguém sabia, a profissão ainda não era Não, regulamentada, não existia design de interiores, só não, tem uma decoradora. Por consequência, exatamente. imagino que o ticket acaba sendo mais baixo, porque não Com é certeza. regulamentado. A gente faz assim, a gente pegava um banheiro a duras penas, assim, sabe? E o projeto do mês era um banheiro. E assim que a gente tinha que se virar, né? E eu mergulhei muito na associação para poder trazer a regulamentação. Então, eu fiquei muito focada, né, até 2016 na regulamentação. E eu fiquei várias vezes indo para Brasília, tendo reuniões. Aí um dia a Simone Tebet falou: gente, pode ir embora, não adianta ficar aqui, vocês não vão conseguir nada. E tinha um lobby muito forte por trás para a gente não conseguir regulamentar. Porque, veja, A arquitetura? da arquitetura. A arquitetura tem um conselho, a arquitetura tem uma cadeira fixa em Brasília, que é o CAL, muito forte, né? Muitos parlamentares do lado do CAL não queria que designers de interiores fosse regulamentado, porque era mais um concorrente. Uhum, Diferente da engenharia, que hoje, além da gente ter nossa regulamentação, a gente faz parte do CREA. A gente uhum, está no guarda-chuva do CREA. uhum, Então, a gente tem a carteira do CREA, a gente tem o nosso número do uhum. CREA, entendeu? O CREA nos abraçou. É uma pena a arquitetura não ter nos abraçado, porque seríamos profissionais perfeitos, arquitetos e designers de interiores. Mas engenharia também é uma profissão maravilhosa e quando a gente quer tirar uma parede, quer demolir alguma coisa, a gente recorre aos engenheiros, que são os profissionais certos para isso, né? E quando você começa a perceber uma mudança, uma guinada? 2016 você diz que tem Sim. uma regulamentação, mas nós sabemos que simplesmente escrever algo num papel por si só Uhum. e imediatamente não altera todo um cenário de todas as Não, coisas, foi muita né? luta. Pode até no futuro ir avançando e melhorando todos os cenários, mas logo que o papel sai não é uma mudança da água para o Imagina, vinho. e ninguém acreditava que era uma regulamentação, entendeu? Até sair
saiu no edital de Brasília, encontrei até o Temer no jantar da FM semana retrasada, até Aham. agradeci ele, que foi ele que assinou a regulamentação. Ele assinou dia 29 de dezembro de 2016, fechando o Congresso Nacional para as férias, para o recesso. Foi nos 45 minutos do segundo tempo. Você vibrou. Nossa, chorei muito, muito, É muito, porque, de muito. fato, não era só uma questão da sua profissão, mas era uma questão de uma Não, luta particular de anos, né? exatamente, exatamente. Tanto é que quando a Simone põe em votação no Senado, ela espera esvaziar o Senado, assim, ó, os arquitetos irem, tudo, ela coloca no final do dia a Aquela votação, estratégia. e aí ela fala em meu nome, tudo, e conseguimos. E foi muito emocionante, foi muita luta. Porque a gente fazia trabalho de formiguinha, a gente passava noites em claro, entrando em contato com todos os senadores, a gente conseguiu o e-mail deles, telefone, a gente batia de porta em porta lá nos gabinetes, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda. Então, cada diretora no estado fazia seu motim. Nossa, foi muita luta. Quando sai a regulamentação, quanto tempo depois você começa a perceber uma mudança prática, uma sensibilidade das pessoas na busca mais por design de interiores, então? Depois que a gente começou a divulgar isso, a Casa Vogue divulgar, postarem sobre a regulamentação, todo mundo começou a virar a chave, né? Aham. Hoje já tem escritórios que não é mais arquitetura e interiores, é arquiteturas e design, né? Aham. Porque até então a gente era decorador, não desfazendo de decorador, porque decorador é decorador de festa. Uhum. Nós somos designers de interiores. E você, nesse período, ainda não ganhava dinheiro? Imagina, Ah, de jeito nenhum. você tinha. Quanto que era um projeto ali? Você lembra? R$ 500, 500 R$ 1.000, reais. E aí é. era o que você ganhava no mês, mais ou menos, Ah, dependendo. e olhe lá, Nesse porque tinha que começo. dividir em três, né? Não, não sobrava nada, a gente tinha que tirar dinheiro do E tinha bolso, que pagar pagar as despesas ainda, aluguel, do espaço e tudo. condomínio, exatamente. E você, então, decide separar quando? Abrir o seu. Um ano depois. Um ano depois, É. um ano depois que regulamentou ou um ano depois que você abriu? Foi um ano depois que eu fiz a sociedade com elas. Fez a sociedade. Então a gente tá falando 2013. Uhum, 2013 você abre e você isso, começa a seguir carreira solo. exatamente. E dali começa você então a colocar um pouco mais da sua identidade dentro do seu próprio Total, escritório. total identidade. E como foi uma captação de clientes? Olha, não foi fácil, foi muito difícil. A gente paga para trabalhar, né, no Uhum. começo, sempre assim. Mas eu colocava aquilo no papel que eu acreditava. Tive muitas críticas, muito. Por exemplo, conta pra mim. Ah, ela não vai chegar a lugar nenhum, é muito cafona, esse estilo não é legal. Onde já se viu? Ninguém usa moldura, ninguém usa boiserie, ninguém usa nada. Os próprios. E você tá com 40 anos nisso, né? Exa- Nesse momento. eu, Quando você abre sozinho. sim, exatamente. Muitos vendedores das lojas, eu ia lá fazer orçamento, eu falava assim, ó, fulano falou que você é cafona, que você é brega. Aí passou uns 3, Por 4 causa do anos, clássico. aí todo mundo, sempre contemporâneo e moderno, o vendedor falava assim, ó, querendo te imitar aqui, colocou bozeria aqui. Aí começou assim, O Brega sabe? tá te imitando E agora. hoje todo Todo mundo mundo faz tá bozeria, imitando. né? Aham. E assim, é uma coisa que é minha mesmo, tá no meu sangue. Mas como é que era o marketing naquela época? Porque nós não temos. Ah, tá. 2013 Em a gente não 2000 tem Instagram. A O gente... Instagram começou em 2011. Assim que começou, Mas você já começou desde o começo, né? sim, acho que é 2009 ou 2010 que lançaram o Instagram. Eu comecei em 2011 só com inspirações. Aham. Só inspiração. Tudo que eu gostava, Era quase um Pinterest. no Pinterest. Aham. Hoje, o meu Instagram é 100% autoral. Eu não tenho nada de inspiração. É 100%. Ou é fotografia ou é imagem 3D de projeto. Uhum. 100% autoral. Então, e era uma coisa é uma coisa que eu sempre defendi. As pessoas poderiam falar que era cafona, que não era legal, que não ia virar, mas eu sempre acreditei no meu trabalho, eu sempre acreditei na minha simetria, nas minhas bozeries, na minha história, no meu olhar estético, no meu bom senso, eu sempre acreditei nisso. Em 2016 para 2017, eu fiz uma casa cor, que eu fiz a Boutique Alameda e trouxe pela primeira vez latão dourado para Campo Grande. Latão dourado. Ninguém conhecia o latão. Explica pro pessoal o que é um latão Latão dourado. é um minério,
né? Que ele é o latão, o nome dele é latão. Na Europa, a gente anda no chão, tem perfil de latão no chão, Mas todos os aqui, puxadores. é. Aí foi uma luta. O meu serralheiro conseguiu lá em São Paulo, demorou meses. Aí eu fiz todas as araras em latão dourado, ficou um escândalo. Aí passou 15 dias da Casa Cor, meu serralheiro liga e fala assim: eu não tô dando conta de atender as pessoas, todo mundo me ligando, quer saber o que que é aquilo dourado que você colocou no ambiente. De lá pra cá, todo mundo começou a usar dourado. Todo mundo começou a usar dourado, latão dourado. E assim, eu gosto de inovar, eu gosto de pesquisar. Eu acredito no que eu crio. Eu Uhum. acredito. Eu tenho uma força dentro de mim, assim, falo, não, isso vai dar certo, é isso, não tem como não dar. Isso aqui emotiva a gente, isso aqui mexe com a minha alma, com o meu coração, me emociona. Então, isso vai emocionar outra pessoa. E isso tem muito a ver com elementos, eu digo, que dão uma indicação sempre de passado, e passado que eu tô querendo dizer é algo atemporal, Atemporal, né? Isso, exatamente. na verdade, não é passado, porque atemporal é algo passado, presente e futuro, Exatamente. né? Tem a ver com algo que você tem a percepção de que é algo atemporal. Sim, exatamente. Não a geladeira vermelha, Exatamente. né? A casa vai passar 30, 40 anos, ela vai estar ok, você vai estar se sentindo bem, você não vai se sentir incomodado quando entrar na casa. Eu detesto trabalhar com modinha, eu detesto, detesto. Então eu gosto, porque a gente trabalhando com clássico, atemporal, a gente tem o respeito com o dinheiro do cliente também. Porque aquilo você não vai precisar trocar daqui 2, 3 anos, né? Não é algo que muda o estilo e muda a vibe do Exato, momento. Como eu dei o exemplo da exatamente. geladeira vermelha, que daqui a É, pouco era legal e a- amanhã não é mais. E. exatamente. Tanto é que se você for hoje em Balneário Camboriú, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, 80% de tudo é clássico. Os prédios Uhum, novos são clássicos. uhum. E tem uma nuance. Se tem uma vibe contemporânea, tem um nuance, tem uma mescla, tem uma mistura. Quando você começa a perceber que o seu escritório começa a falar, agora vai. Tem algum momento que você fala, nossa, agora eu tô sendo respeitada, agora eu tô começando. Não sei se é no momento de premiações que isso acaba Eu acho que a acontecendo, partir de 2017, 18. que você começa a Aham, olhar para trás e dizer, estou colhendo sim. o que eu plantei. É, exatamente. Por quê que você começa a ter essa sensação? Porque muitas pessoas de fora começam a entrar em contato comigo. E isso foi instrumento de redes sociais? Rede social, só rede social. Ela foi um instrumento Só. de. Hoje, 70% dos meus clientes são do Instagram, são de fora. E você faz tráfego? Você Não, não utiliza faço ou não? nada. Eu, de vez em quando, promovo eu mesma, porque sou eu que posto, eu que faço tudo no botãozinho Você não lá. tem uma equipe de marketing Não, por não trás, tenho, nem ainda nada. não. Ainda não tenho. E é engraçado porque você hoje não tem uma equipe de marketing, mas em contrapartida você já tem um baita de um time, aliás, né? O seu time hoje tem quantas pessoas? 14 É pessoas. bastante gente. Eu acho que é Eu mais. acho que é para um escritório de incluído arquitetura, design de interiores, Sim, é sim. bastante gente. Mas é um time bem sincronizado e eu quero ter um escritório ateliê. Eu não quero ter aquele escritório gigante que que copia e cola, entendeu? Eu quero sempre ter identidade, cada projeto ser único. Então, eu quero ser um ateliê de projetos, Agora, realmente. como equilibrar isso, receita, Uhum. com poucos projetos? Cobrar caro, pegar menos? Como que você consegue equilibrar esse cenário? Eu não digo pegar menos. E eu sei que cobrar caro, claro, por favor. Tem Eu uma não... questão de valor e Sim, preço, sim, eu lógico. acredito que os projetos que chegam no escritório, graças a Deus, são projetos grandes, bem Quando você fala grandes. grande, você diz em A que partir sentido? de 1.000 metros quadrados, as casas, entendeu? Hoje Então, tem metragem que você não pega, se for pequeno, sim, porque 200 metros, 200 para baixo não tem como não faz pegar, não sentido. faz sentido. Ok. Não porque, é porque hoje a gente demanda, né? As nossas casas são grandes, graças a Deus. A gente faz um ano que a gente terminou o maior apartamento da América Latina com 2.600 metros quadrados. Apartamento de Aham, 2.600? aham. Também não acreditava. Vocês falaram, tem um erro aqui, tá com É, zero a mais. o cliente falava, é o maior da América Latina. Eu falei, Aonde que gente, é? São São Paulo? Paulo. Eu falei, não, acho que só chega, acho que ele está exagerando, não é isso. Mas quando eu cheguei, realmente, 2.600 metros Quanto tempo para quadrados. fazer um projeto de 2.600 metros quadrados? Para entregar? Assim, Foram do briefing oito inicial até a meses, entrega do executivo. 8 meses, 8 8 meses. meses, porque Pra... teve pouca mudança.
Mas tem cliente que muda muito? Muito. Tem. Por quê? Porque o cliente. É porque ele é muito. O cliente, você acha que de ticket mais alto ele é mais exigente? Muito, extremamente exigente. Não é questão de do cliente de alto ticket mudar. Eles são extremamente detalhista. Muito detalhista. Por exemplo, dá um caso. De acabamento, um acabamento de 45 numa instalação de pedra, numa cortina que a prega não ficou direito. E isso é mais mulher ou homem? Os dois. Verdade. Os dois. Eu tenho muito cliente que o homem toma frente e a esposa não também. Você pega o maior apartamento da América Latina, 2.600 metros Metros quadrados. quadrados, que nós fizemos do contrapiso. É até surpreendente, né? É imaginar isso. surpreendente. A gente pegou do contrapiso com alterações de demolir e construir, até aumentamos, fizemos lajes novas Esse é lá. aquele que você postou que tem uma área externa? É, que tem uma piscina com gazebo. Nossa, ficou sensacional É, aquele aquele lá. gazebo a gente não tinha, a gente que fez. Ficou parecendo meio que um jardim É com lindo, gazebo, uma área externa. E tá pronto, né? tá pronto. Acho que eu vi que você foi e Aham, postou depois de pronto algo. aham, ela é linda, ela ficou incrível. Agora, Foi desafiador. hoje um projeto desse, 2.600, é um projeto desafiador, mas ao mesmo tempo você, quando, imagino, fecha o contrato e o cliente assinou, te dá uma sensação de baita reconhecimento, não é? Muito. E fiquei várias noites sem dormir De também. dizer assim, puxa, ele poderia ter escolhido, porque um cliente desse, ele tem dinheiro para contratar qualquer um, Qualquer pessoa. até fora do Brasil. Até um arquiteto francês, o Pra melhor de vir, Dubai. ele conseguiria fazer qualquer um. Com certeza. E ele escolhe você. Uhum. Como é que foi o contato desse cliente com você? Foi um... Foi Instagram. Você tá brincando? De repente chega um direct falando, oi, tudo Aham, bem? Queria... exatamente, foi exatamente isso. E aí ele falou: não, vem para São Paulo nos conhecer. Eu falei: vou, né? E eu falei assim: olha, mas aí você paga as despesas. Não, qual que é o Pix? Vamos pagar tudo, pode vir. E aí, quando eu cheguei, é um cliente muito outro nível mesmo. Eu até Aham. assustei assim. Eu falei: gente, será que isso aqui não é pegadinha? Mas você assustou por quê? Porque eu falei: ó, esse cliente, ele pode contratar qualquer pessoa, Você né? teve essa sensação de por que eu? É, exatamente, porque ele está em São Paulo, no melhor mercado, né, com os melhores profissionais. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Aí, quando eu vi que era verdade, que ele assinou mesmo, eu falei, agora é a hora. E quando você tem esse tipo de cliente, eles demandam que você não conte quem é? Ou não? Sim, Porque eu fico imaginando como um baita case de marketing. sim. Até para postar foi muito difícil, tive que convencê-lo. Ah, é? É, ele não queria que postasse. Aí eu tirei foto do apartamento agora, depois de um ano e meio quase pronto. E ele fala, não coloca meu nome. Eu falei, eu sempre falo para ele, doutor, é muito importante para minha profissão, para mim, para captar novos clientes. Esse trabalho é muito importante. Doutor, isso aqui, esse apartamento é o ápice de todo Todo profissional. apartamento e fica abaixo Aí eu dele. falei, doutor, eu cheguei no pico da montanha, o senhor não pode fazer isso comigo. Ai, tá bom, então tá bom, porque é você, nananã. E assim, é um apartamento, é um projeto que tudo que eu propus, eles aceitaram. Então, desde o piso, do revestimento, os tecidos são todos franceses, entendeu? Então, teve ali um investimento emocional, financeiro. Um projeto desse, eu imagino, gasta acima das centenas de milhões, Ah, sim, com certeza. né? Eu Aham. imagino, Sim, é, um apartamento desse já custa esse preço, mas a é, pessoa vai fazer isso. vai. E você imagina, eu sei como é arquiteto, na grande maioria, não, você não é arquiteto, mas estou falando do arquiteto que eu contratei. Grandes arquitetos que eu vejo, quando fazem um projeto pra gente aqui, eles falam, vou colocar, depois se pede eu troco isso aqui, vou colocar o melhor mármore, vou colocar. E Aham. você acaba de compartilhar de que você, quando foi fazer o design do apartamento, colocou o melhor que você imaginava. Mas eu tinha que colocar o Porque também melhor. era o perfil do cliente, não Era o tinha como padrão você colocar dele. menos do que isso. Ele cresceu em Paris na infância dele. Ele fala fluente, várias línguas. Ele tem casa em Mônaco. Agora, como Como se que eu não vou inspirar explicar? num projeto como esse? Você se sentiu, no momento, capacitada? Eu digo isso porque, diante de certos desafios, a gente é capacitado e olha para trás e fiz. Tranquilo.
Mas certos desafios você fala, meu Deus, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que me aprofundar mais. Eu digo porque você acabou de dizer, foi fazer, por exemplo, tecidos franceses e Sim. tal. E eu fico imaginando nisso. Eu assisti uma série do Netflix sobre a construção do hotel em Roma, Uhum. o novo hotel da Bulgari. É, conheci ele esses dias, a gente passou. É lindo. E há uma série do Netflix contando o making of de como foi Uhum. a construção do hotel. E assim, a gente não tem noção de que aquela parede ali, os ladrilhos aí foi daquela cidade, feito à mão e tal. Aquilo Exatamente. lá foi ali, os cristais de Murano foram feitos sob medida lá em Murano e teve todo o É, detalhamento e é Murano. exatamente assim esse apartamento. É, tem 2 mesas, um aparador, que as pedras são inéditas no Brasil, exóticas, e elas são mais de 400 mil anos. Elas têm sedimentado caramujos gigantes, pedras, que só ele tem aquela pedra no Brasil. É uma coisa assim, eu nunca tinha visto. E você hoje precisa e sente a necessidade de. Porque o atemporal sempre existiu. Sim. Então, em tese, não é algo novo. Em contrapartida, eu imagino que há constantemente a necessidade de se inspirar, talvez fazer viagens e conhecer Ah, com novos certeza. fornecedores, Não, isso continuar. é fundamental. Mas como é atemporal, mas é novo, porque tem novos fornecedores, novos elementos, Mas a novos. essência, Se diz né? a essência. A essência perpetua e continua. Seria o berço do design, o berço do traço, sabe? Aquilo que nasceu e vai ser assim, E não muda. não muda. Porque é o berço, é o berço. Igual você falou, a gente fala boa noite para uma pessoa, bom dia. A educação, aquilo é inerente, desde quando o mundo é mundo. Né? Você mesmo fala, a Europa inteira é clássica, tudo é. Quantos milhões, quantos mil anos tem aquilo? Hoje nós temos, Dayana, profissionais. E eu até positivamente me surpreendo, até mesmo falando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que em tese é o interior do Brasil. Uhum. Nós temos aqui profissionais, seja no teu ramo, quanto no ramo da engenharia e da arquitetura, que prestam serviços para pessoas não apenas no Brasil, fora no Brasil, mas também no mundo. Né? Uhum. Nós temos o Castro aqui em Campo Grande, nós temos o Scalise, que prestou serviço, né? Maravilhosos. Então nós temos hoje pessoas que acabam se tornando referência, mas são daqui. Sim, eu acho que Campo Grande tem pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos. Você tem essa percepção de começar a ser reconhecida mais ainda fora do Brasil e não apenas aqui? A gente É um espera, né? anseio. A gente espera, né? Difícil falar, não, vou tá tudo bem, quero ficar aqui como eu tô. Não, eu acho que, assim, o reconhecimento, a gente tem que cada projeto ser reconhecida, né? Pelo tempo que você dedica, pelo amor que você dedica em cada projeto. Mas a gente já fez projeto na Austrália, na África. A África, a cliente falou assim: eu quero exatamente igual o projeto. Então a gente mandou um container com todos os móveis, a gente desenhou os móveis, foi tudo. Como assim desenhou os móveis? Você O desenhou o sofá e sofá, mandou fazer o sofá tudo, sobre. sofá sob medida. A gente mandou a tinta da laca, a gente mandou as cortinas, a gente mandou a Não iluminação. tinha lá pra dar diretriz? Como é? Ela falou assim: eu não quero correr o risco, eu quero exatamente igual o projeto. Se você me manda, mando. Ela só comprou as pedras lá e fez a marcenaria. E o cliente não de obra mais cara, mas o teu cliente de maior ticket foi o do apartamento ou teve outro de maior? Foi do apartamento. Foi o do apartamento de maior ticket. Hoje, acaba fazendo sentido pra você ainda ter pegar mais obras? Eu digo isso, vou reformular a pergunta. Pegar mais obras dentro de um número específico? Porque às vezes chega um momento que você tem dentro do seu escritório, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, se eu posso dizer quantos projetos você está tendo hoje, você imagina? Concomitantemente. Em processo. 15, 10, 20, Não, uns 30, 35. uns 35. Hoje não suportaria, imagino, 50, 70 projetos Não, nem hoje. quero. É esse o ponto. Não, não, Aham. não suportaria Não. esse número. Não tem como eu dar minha dedicação. Mas se estivesse 50, 60 projetos, você recusaria ou aumentaria o time?
Provavelmente recusaria. Porque eu ia ficar muito ansiosa pra... Como que ia dedicar a todos esses projetos? 70 projetos? Como? É impossível. Eu pergunto pelo time. Às É vezes impossível. você chega um momento e você só dá o ok. Você acha que Não, não? Você? É. No meu trabalho não tem Não como. tem ok. Não existe colocar um monte para assinar, despacha. Não. Eu tenho que ver tudo, porque eu gosto. Eu participo de todos os briefings, reunião de briefing, porque eu tenho uma sensibilidade em entender o cliente. Quando alguém vem me mostrar, o que você achou dessa mesa que eu coloquei? Ele não vai gostar. Chega, aí pode trocar. Aí não troca. Quando chega na apresentação, o cliente fala, não gostei dessa mesa. Eu tenho uma sensibilidade muito grande de sentir o que o cliente quer. Graças a Deus. E eu participo das reuniões de briefing, fico junto com a criação. Eu falo, vai ser assim, vai ser assado, acompanho o processo. Então, como que eu ia participar de tudo isso? Não tem como. Você tem que abrir mão de algum. Não tem como. Eu pergunto isso porque, de fato, você disse que o seu escritório é um escritório para ser, usando a expressão que você disse, ateliê. Ateliê. Né? Algo mais boutique, algo mais Exatamente. selecionado. E para isso você acaba tendo que trabalhar com uma quantidade menor de projetos, se você, particularmente, quer participar de todos. Eu preciso participar, senão não fica com o meu DNA, minha identidade, né? Mas você acha que você não consegue instruir o seu time a ponto de, como você disse, sua própria filha trabalha com você hoje, a ponto de ter a mesma assinatura ou muito parecida? A mesma não, muito parecida. Tanto é que eu já formei vários profissionais que já estão fora do meu escritório, que hoje tem escritório, que é muito parecido com... E qual a sua sensação quanto a isso? Assim, eu fico feliz, porque eu falo, nossa, essa Você pessoa... fica mesmo de alguém que trabalhou com você sair e abrir um concorrente com o mesmo DNA parecido? Mas Não, pode dizer que é a vida, mas feliz né? não dá pra ficar, né? Eu gostaria que eles desenvolvessem a identidade Comigo, deles, né? E também, ou fiquei aqui comigo. Fique comigo, mas desenvolva a sua identidade, né? Mas, né, é bem complicado. Sai fazendo praticamente a mesma coisa. Porque hoje é interessante que houve tanta luta para que o Nossa, Conselho de Arquitetura não permitisse, como você já disse, muita a luta. regulamentação. Mas hoje existem muitos e muitos arquitetos que copiam e se inspiram em você. Olha, eu acho que sim, porque quando eu viajo, encontro alguém, eu sigo você, eu gosto, me inspiro. Essa semana, ontem mesmo estava em Prudente, uma mulher chegou em mim e falou assim: Olha, eu atendi uma cliente que todas as inspirações eram do seu Instagram, entendeu? E assim, muitas pessoas que eu vou, vê aquele arquiteto, vou seguir, já me seguem. Então, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, você acredita que existe hoje você pega profissionais novos dentro do seu escritório e você acaba treinando eles? Sim, todos. Eu imagino, porque ninguém vem pronto. Ninguém. Então você acaba treinando eles e dando uma instrução. O que é importante nesse treinamento? Você acha que é mais importante entender o princípio do neoclássico, da percepção que você tem? Ou mais importante é como colocar no papel? O que é mais importante dentro desse treinamento? Ou quais são as coisas mais importantes desse treinamento para alguém dentro? Fazer com que eles pensem fora da caixa. Como assim? Essa nova geração não é tão fácil de lidar. Uhum. É uma geração que, na minha época, não existia celular. Ok. Não existia celular, eu sou muito antiga. 50, não existia celular. Hoje, eles são muito ligados no TikTok, no Instagram. Então, é uma geração um pouco acomodada, um pouco preguiçosa. E a faculdade também, sabe? Parece que não ensina aquilo que eles vão ter que usar, entendeu? Então, por que você não passa a mão nesse revestimento? Por que você não entende melhor de onde ele vem? As nuances? Por que você não usa isso? Porque começar a pensar diferente, não ficar uma coisa automatizada. Porque eu vi no Pinterest, achei legal, vou colocar. Mas isso não vai dar certo no projeto. Mas isso tem como ensinar? Eu fico pensando muito. Eu já cheguei dentro de algumas salas ou dentro de ambientes. Minha esposa falou assim: o que você acha? Eu digo: eu não tenho noção. O que a gente coloca nessa parede? Eu falei: não sei. Eu não consigo. Se você me mostrar, eu digo se é bonito ou feio. Uhum. Mas dizer o que é bonito ou feio antes de colocar, eu não consigo ter a percepção se vai ficar bom juntando A com B com C.
e se o ABC vai ficar bom no final. Se eu olhar, eu posso dar minha opinião, mas antes não. Você já compartilha com a gente de que isso vem de você antes Antes. de uma faculdade. Sim. Bem antes. Antes você já tem esse feeling. Você acha que consegue criar o feeling do bom gosto? O feeling do da sinergia de materiais e de cores? Ou você acha que isso é inato da pessoa, A gente. daquela que usa mais um Bem, lado do cérebro mais criativo e a outra? não, isso a pessoa nasce com isso, não adianta. Não, a gente consegue moldar a pessoa, mas ela nunca vai ser igual uma pessoa que nasce. Eu digo que é um dom isso. E é um dom realmente, porque eu consigo solucionar, eu consigo fazer uma composição, isso é muito fácil para mim. Aí eu vejo as pessoas do meu time que têm muita dificuldade com isso. E por isso que você acredita que ser importante você dar o ok final antes de todas as coisas. Porque por mais que seu time Sim, esteja participativo, é você que acaba sendo sim. a identidade. Sim, com certeza, tem que ser eu. E assim, eu sou dona de casa também, né? Você ainda é. Ainda, Não, duvido. sou designer de interiores, eu sou dona de casa Eu acho antes, que né? você é dona de casa igual a mulher bíblica de Provérbios 31. A Bíblia diz, ela acorda cedo e dá ordem às suas empregadas. Mas para você dar ordem, você tem que Tem que saber. acordar cedo Eu pra sei dar as limpar ordens. muito bem uma casa, sei lavar Mas muito é bem um lógico, banheiro, sei até os cozinhar. 36 anos, como você está dizendo, você basicamente É, ficou com as crianças e ficou em casa até ficarem adolescentes. é. Isso é admirável. E a gente tem que saber o que é funcional. Nem tudo que reluz é ouro, Tá. entendeu? Você sabe que usando essa expressão nem tudo que reluz é ouro, me lembra de um outro elemento que eu acho válido. Eu não vou citar o nome do hotel, mas eu visitei um hotel no país que ganhou premiações como até mesmo um dos melhores hotéis do mundo pelo TripAdvisor. E quando eu visitei, eu olhei do lado de fora e eu profundamente me encantei. Eu falei, uau, sensacional. Mas quando eu entrei no hotel, pelo olho de quem viajou bastante, principalmente Europa, eu olhei e falei, fake, fake, É. fake. Pintado de amarelo. Não é legal. Lógico, na foto fica lindo, viu? Aham. Na foto, Ah, sim, tem na os foto o filtros. filtro fica maravilhoso. Como não permitir com que um neoclássico, uma coisa que a pessoa quer voltar, fique fake? Só usando o original? Ou tem jeito de não parecer tão falso? Porque o original, e eu chamo original talvez trazendo lá da Europa, é muito caro. Eu digo que uma casa brasileira. Existem elementos brasileiros, Claro existem que materiais existem. daqui que Nossa, dá pra você deixar com um viés neoclássico, mas muito autêntico. claro, com certeza. As principais pedras, as pedras mais bonitas são as brasileiras, que vai tudo para a Itália, depois volta pra gente. Com valor agregado de marca voltando da As Itália. pedras mais legais, as Michelangelos mesmo, são as principais pedras hoje no mercado, dentro e fora, a gente exporta muito. As pedreiras do nosso Brasil são riquíssimas, as pedras mais lindas são Brasil. A gente vai para a Feira de Milão, tem uma marca forte lá, Antonelli, que todas as pedras são do Brasil. Mas as pessoas têm essa percepção no Não, Brasil? não tem ainda. A gente é tão rico de mármore, tão rico de quartzito, de granito, que as pessoas nem imaginam. Mas hoje, essa possibilidade de compra direta, porque hoje a grande maioria dos profissionais, me corrija, eu pego aqui em Campo Grande, por exemplo, eu não vou na pedreira, e eu não sei diretamente lá. Uhum. Eu vou normalmente em uma loja que vende mármore aqui, tá bem? E essa loja que vende mármore aqui, na grande maioria das vezes, não tem essas pedras. Não, mas você, como profissional, precisa pesquisar, precisa correr atrás. Porque eu conheço muitos profissionais que me apontam as lojas daqui de Campo Grande, por exemplo. Ó, você tem a loja A, B, C. Eu trabalho com as lojas daqui, mas eu falo, sabe aquele mármore? Eu conheci esse mármore, você traz? Trago. Então Entendi. você tem que É um direcionamento. direcionar, não adianta, porque se você for aqui, vai ter o siena, o granito preto É. e pronto. Aham. Você tem que mostrar o mármore diferente, você tem. A nossa profissão, quem não estuda, não evolui. E eu acredito que eu consegui ter um olhar diferenciado
e melhorar muito esse feeling quando eu comecei a frequentar as principais feiras de Milão, né? A principal feira de Milão, Que é qual? viajar muito, que é o Salone del Mobile. Uhum. Então, fazem 9 anos consecutivos que eu vou no Salone. E isso me fez ter um olhar diferente. Mas como é que é uma visita numa feira dessa? Explica pra mim. Você chega lá. É a principal feira do mundo. Eu já fui em feira de móveis, Uhum. Não, é uma feira totalmente que diferente. era só pra comprar móvel do pessoal. Mas como é que é uma feira dessa? Você vai lá. Primeiro, eu imagino que quem tá na feira quer vender. Uhum. Ou ela quer apenas mostrar para um momento futuro? É assim, ali dita, Milão é o berço da moda e do design, Ok. né? E aí nessa feira acontece o Salone, onde tem vários pavilhões, onde ali vendem os móveis, Eurocotina, Eurolute. Na cidade tem o Fuori Salone, que são as instalações com todas as tendências. Tá. Então, você tem que visitar as instalações, você tem que entender o porquê dessa instalação, você tem que ver por que está acontecendo isso nessa instalação, que ali está ditando todas as tendências, todo o comportamento humano, que é onde vai ditar, né, as regras de tudo isso, E design, de quando tudo. você vai numa feira dessa, você. Como é que funciona na prática? Você anota, você bate foto, você já diz isso eu vou usar num projeto tal. Você vai com alguém e fala assim: anota aí. Isso aqui, projeto Felipe. Esse aqui. Como é que é? Porque a gente chega lá, tem a cara dos clientes É, por já, isso que eu né? imagino. Você chega lá e fala Tem, assim: eu tô exatamente. fazendo um projeto lá pro Felipe, lá do My Job. Nossa, isso aqui vai ficar É, ótimo na casa dele. e esse ano aconteceu umas coisas muito legais que eu fiquei muito feliz, porque eu venho usando pedra verde, já adoro, já faz uns 2 anos. Chego em Milão esse ano no Salone, só pedra verde. Aliás, eu vi um banheiro que você colocou com. Acho que é pedra verde mesmo, no É, projeto que você postou esses dias. Um absurdo. Eu nunca imaginaria um banheiro com pedra verde, mas é. ficou Aí lindo. eu mandava para minhas clientes, olha aqui a pedra do seu banheiro aqui já, olha aqui. E a gente já usando. E ali você pode pedir, fazer o pedido pra comprar ou não? Não, a gente consegue, tem lojas no Brasil que importa, né, mobiliário, Mas, por exemplo, você chegou lá, tem essa pedra. Olha, essa pedra mas tem linda. no Brasil. Algumas tem a maioria tem no Brasil. A maioria sai do Você só não Brasil. tinha visto ainda. Ou, o que que acontece? Eu digo, uma novidade que você nunca viu. Acontece de você chegar lá é algo que você não viu ainda antes. Olha, Tem a isso. única coisa que eu nunca vi quando eu chego, que me surpreendeu muito, foram as primeiras vezes que eu fui para Milão, que eu não, primeiras vezes não tinha visto muita pedra, não tinha visto, mas o que mais me surpreende lá é louças e metais. É, eu imagino. Louças e metais, Mas isso tem que importar se quiser trazer. tem. Não tem Mas aqui. aí fica muito caro, né? Louças e metais, mobiliário italiano, a gente só tem 2 lojas no Brasil que importa, e não é todo cliente que paga, porque a nossa importação é muito cara, Uhum, uhum. entendeu? É, e mesmo. E a margem é grande. Mesmo que pagasse É, só a quase importação é próximo do preço. muito grande, o valor da taxa é uma judiação. A parte de iluminação, muita coisa, né, também. E assim, o mercado moveleiro vai para o Salone copiar mesmo, né? Trazer, copiar, fabricar no Brasil. Você já fez casa na Europa? Ou decoração de casa? Trabalhos seus na Eu Europa? fiz em Portugal 4 casas. 4 casas. Aham. Por estar dentro da Europa, eu imagino que facilita, exatamente porque a gente está falando, por exemplo, de uma dificuldade de importação de lá para Sim. cá, mas você conseguiria desenhar ou desenvolver coisas mais legais, talvez eu vou usar essa A expressão. gente já fez uma casa na Suíça, desculpa também. Você desenvolveria coisas mais legais ou mais desafiadoras ou mais bacanas por estar lá ou não? Sim, com certeza. Você diz por estar perto do material? Sim. O material, mão de obra. Por exemplo, a gente está terminando uma casa em Orlando agora. Uhum. Nossa, lá a gente compra prontas molduras em mármore. E ficaram incríveis. Então a gente já. Aqui não, aqui é uma luta. Aqui só tem um marmorista que faz essas molduras. Aí já até aviso os clientes fora: ó, se você quiser essas molduras, tem que ser com uma pessoa daqui, porque ele se aprimorou a fazer essas molduras para mim, sabe? Ele falou: não, eu vou aprender para atender os seus projetos. Então ele aprimorou isso, ele estudou, ele desenvolveu. Aí quando, ai, marmorista aqui não consegue fazer isso. Falei, pois é, então, é diferenciado. Essa questão de não conseguir fazer aqui aquilo que se faz lá, eu imagino que de fato é uma grande dificuldade. Uhum, Né? Você falou que um dos grandes problemas de conseguir desenhar e desenvolver ah, habilidades é porque falta ela na realidade. Né? Nós sim, pegamos hoje cenários europeus ou fora de pais ensinando para filhos, uma exato. questão da. Como é que chama a expressão? Em inglês é handcraft, é.
Trabalho manual, né? O Sim, trabalho isso. manual, isso não existe aqui. Não. A gente tem poucos profissionais, porque a minha marcenaria é detalhada, né? E minhas pedras são detalhadas. Tudo tem moldura, tudo tem um. Ou se não tem moldura, tem um detalhe a mais, tem um chanfro, entendeu? Tem degraus, tem alguma coisa. Quando você olha para sua trajetória, hoje o seu escritório vai ter, você falou 22, 23, 24, 12 anos. Uhum, isso. 12 anos. E você olha para a trajetória, basicamente, principalmente nos últimos 6 anos, né, deu um voo além, Uhum. parece, do que estava acontecendo. Você plantou, eu vou usar talvez a expressão fique melhor, você começou a colher nos últimos 6 anos. Quando você olha para o futuro do seu escritório, o que você vê? Você vê caminhando no mesmo cenário? Você vê outros voos? Ou o que você sonha? Bom, eu sonho que minha filha continue com o escritório, né? E o que eu faço, eu tenho que só viaje. Tô brincando, que ela continue, né? E que ela sinta amor o mesmo amor que eu sinto, Você né? pensa em passar o bastão para ela? Penso, com certeza. E ela é uma menina guerreira, viu? Ela fica até a noite, ela é compromissada, ela já tem o feeling também, entendeu? Então eu vejo esse olhar e ela é bem comprometida com isso. Eu fico muito feliz. Você disse que você tem 2 filhos. É. É ela, E o menino que trabalha com meu marido. Ele trabalha, cada um ficou com um ele se pai. formou em administração e trabalha junto com meu marido. Cada um ficou com um pai para É, para desenvolver. exatamente. Hoje, quando você pudesse dar uma recomendação, um conselho para alguém que olha para você, jovem, Uhum. uma jovem, e te admira, mas vê tão distante dela, né? Tão distante daquilo, fala, nossa, um dia meu sonho. Sabe quando você olhava para alguém, talvez falasse, nossa, um dia meu sonho é Aham. chegar ali e alguém olha para você. Que 3 conselhos você daria para alguém assim? Fala, olha, se você quer trilhar um caminho de sucesso, se eu pudesse dar esse conselho tal como dou para minha filha, eu daria para você os seguintes. Quais conselhos você daria? Persistência, persistência e persistência. E você acha que só persistência faz alguém chegar no sucesso? Olha, se a pessoa tiver disciplina, estudar e se desenvolver, eu acredito que sim. E você acha que ela consegue. É lógico que existe algo no seu DNA que é diferente dos outros, mas você acha que alguém que não tem o dom, vou usar aquela expressão que falamos antes, ela consegue desenvolver uma habilidade mesmo sem esse dom? Uma habilidade, depende da Uma habilidade. habilidade de fazer um De trabalho de design de interiores com relevância sem ter dom. Ela consegue ser educada, ser treinada para aprender algo mesmo que ela não tenha dom? Olha, se ela quiser, sim, mas ela vai ser limitada. Como assim? Pode ser que o feeling, ela vai precisar do feeling uma hora, sabe? Num Uhum. apuro, no desenvolver de um problema, num pulo do gato, sabe? Numa situação que ela vai precisar muito. Muito ser rápida, muito. E isso vai acabar sendo um Ela vai problema ter que dela. treinar muito. Porque você tem que ter as respostas muito rápido, você tem que raciocinar muito rápido, você tem que já imaginar muito rápido. Uhum. Você usou uma vez uma expressão, e eu gostei dela, que foi o tomar cuidado com estéticas passageiras. Uhum. E hoje eu também, e você mesmo comentou aqui sobre que muitas pessoas começavam a achar o clássico Cafona. brega, Brega. cafona. Uhum. Eu acredito que tem correlação esses 2 elementos. Como não realizar um projeto com estéticas passageiras, mas algo que fique? E como fazer algo clássico, mas não brega? Primeiro, a gente não pode seguir tendências, né? A gente não Isso é pode. interessante, né? Que você sabe que muita gente fala assim, mas qual é a Sim. tendência? Exatamente. Qual a tendência? Mas as pessoas não sabem que tendência é comportamento. Como assim? Você tem que pensar em projetar uma casa que vá atender o comportamento daquela pessoa daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então você precisa estar sempre estudando. Como vai ser o nosso comportamento daqui a esses anos? Quando os filhos desse casal crescerem? Quando esse casal ficar mais velho?
você tem que entender sobre a cultura, você tem que entender os passos que o mundo, o planeta está dando para fazer trazer essa composição para dentro de casa. E parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver. Mas dá um exemplo prático de algo que você faz hoje pensando no amanhã, para que o amanhã não fique Quando uma cliente breve. chega e fala, eu quero o quarto da minha filha tudo cor-de-rosa, cheio do... Eu falei, não, mas a gente tem que pensar quando ela tiver 10 anos, daqui a pouco ela tem 10 anos, daqui a pouco ela tem 12 anos, e passa muito rápido tudo isso, e também pode, isso ela não vai gostar. Então, se a gente saber lidar com essas situações, entendeu? E pensar mesmo, esse piso vai durar 10 anos, esse piso vai durar 15 anos, essa pedra não mancha mais que aquela, então por que a gente não usa essa? E a última pergunta. Sua casa. Hum. Você que fez? Sim. Como é que foi isso? Conta pra mim como é que foi Bom, a idealização quando a do gente é térreo. casado, a gente não Você faz. mora quantos anos lá? Eu moro, vai fazer 10 anos. 10 anos, ok. Foi quando eu quase tava, me formei, a gente começou a construir essa Você casa. mexeu janela depois? Ela é toda plastificada. Sabe quando a gente vai fazer a cirurgia Você mora em plástica? casa, não? Moro em Tá. casa e eu faço da minha casa um laboratório. Isso. A minha casa foi uma caixa, porque o meu Acho que as pessoas marido, acabam tendo curiosidade de saber como como é que é a meu sua marido casa. estava pagando a casa, né? Então ele quer assim, quero. E assim, quando a gente vai fazer uma obra, o casal tem que ter muita sabedoria. Como assim? Todo casal tem que ter muita sabedoria. Porque uma obra mexe com o emocional e o financeiro de um casal. Aham. Então, se você. Primeiro o financeiro, aí vai pro Se emocional. você, junto com o seu marido, passar a etapa da obra, seu casamento nunca mais vai acabar. Eu tenho muitos casais que chegam a mim, se eu não separar agora, eu não separo nunca mais, entendeu? Porque tem casal que briga por causa de uma cor da tinta. Aham. Isso acontece muito. Eu conheço casal que não conseguiu começar a casa porque eles não decidiram o projeto até agora. Exatamente, Aham. acontece muito. Então, se você passa com o seu marido por uma obra, nunca mais vai ser destruído seu casamento. Então, eu tive que abrir mãos de muitas coisas e ele também. Mas hoje, minha casa é um laboratório. Todo ano eu mexo no ambiente. Você pensa em uma nova casa? Já penso quebrar toda ela. E fazer de novo? Penso quebrar toda a casa. Toda a casa. Mas eu já mexi muito na minha casa. Uma vez meu marido viajou. Quando ele chegou, cadê nossa casa? E assim, meu filho já não mora mais com a gente, ele tem a casa dele. Aham. Eu também reformei a casa inteira dele. E meu marido viajou e eu falei assim: vou pegar o quarto do meu filho, quebrar essa parede, fazer um closet pra mim, mudar o banheiro dele, tudo. Só que meu marido passou mal na viagem. Seu marido ia ficar quanto tempo fora? 1 mês. Um mês. Você Só falou, em um mês eu faço Em isso. 1 mês eu faço. Combinei com todo mundo de ficar em casa dia e noite. E eu falei assim, bom, vai dar certo. E troquei piso, quebrei parede, troquei tudo, quebrei tudo. Aí meu marido passou mal na viagem, teve que voltar mais cedo. E quando ele Meu avisou que ele Deus. tava voltando? Não, eu quase infartei. A gente ficou dia e Ele noite. falou, Eu tô falei assim, voltando. Eu falei assim, vou trancar as Era uma viagem internacional, Era, imagina, pelo eu- tempo. Aham. Sim, eu falei assim, eu vou fechar as portas, ninguém sai daqui, vai todo mundo dormir aqui, almoçar e jantar, e a gente vai terminar isso. Senão, meu marido vai se separar de mim quando ele chegar aqui, porque tinha lona na casa inteira. Resolvi laquear tudo de novo, mudar móveis, quebrar parede. Quando ele chegou, tinha terminado? Tinha terminado. E como é que foi a reação dele? Ele falou, mas você é doida, você não para de mexer, nada tá bom, você não... Toda Mas hora como quer tava mexer. bonito, né? Como Mas aí ele já tava adorou. bonito, ele falou, não, ficou legal, ficou legal. mas ele sabe que vira e mexe, eu tô mexendo, vira e Toda mexe. vez que ele vai fazer uma viagem longa, ele já Todo treme. ano eu mexo, mas ainda eu quero quebrar mais paredes, fazer várias coisas. Porque eu falo assim, olha, vou fazer aqui é laboratório, eu tenho que fazer o laboratório. Se der certo aqui, eu vou replicar nos projetos. Isso aqui vai dar. Você não tá entendendo? Essa parede vai dar dinheiro pra gente. Vai dar certeza. Exatamente. Vai dar dinheiro, porque a gente Eu vai. gosto mesmo de fazer da minha casa um laboratório. Daiana, obrigado. Foi Ai, um que super prazer agradeço. receber você aqui, ouvir um pouquinho da sua história e um pouquinho dessa mente fora daquilo que as pessoas só veem dos projetos, mas entender a ideia por trás. Foi um Eu prazer ter agradeço você aqui. muito, muito obrigada. Obrigado.